Neste vídeo vamos mostrar-lhe como redimensionar imagens para produzir fotografias com uma dimensão de impressão específica. Vamos também mostrar-lhe como recortar e redimensionar para dimensões de impressão específicas ao mesmo tempo. Antes de começarmos a redimensionar, é boa ideia definir a medida por defeito em polegada, porque muitas impressoras usam polegadas como medida de impressão. Vá a Photoshop Elements Editor, Preferences e escolha Units and Rulers. Por pré-definição, Photoshop usa centímetros, mas mude para inches, polegadas, e clique em OK. Agora pode ir a File, Open e abrir a imagem de partida. E vamos descobrir qual é a sua dimensão. Vá a Image, Resize, Image Size. Aqui na janela temos várias opções para digerir. Temos as dimensões dos pixels, o tamanho do documento, a resolução. Comecemos com as dimensões dos pixels. Basicamente, se multiplicar width, largura, por height, altura, obterá um valor pouco abaixo de 8 milhões, o que significa que esta imagem é produzida por uma câmara de 8 megapixels. Por acaso captamos esta imagem com uma câmara de 18 megapixels, mas utilizamos o menu das definições para reduzir as imagens na câmara e de forma a serem armazenados ainda mais registros no cartão de memória. Mas 8 megapixels continua a originar ficheiros com um bom formato. Como pode ver, temos aqui uma imagem com 32 polegadas de largura por 48 de altura. Em teoria, é bem maior que uma folha A4. Então temos uma fantástica imagem capaz de produzir impressões de grandes dimensões, mas temos de ter em conta a resolução. Num ecrã, uma resolução de 72 pixels por polegada é boa, tem imenso detalhe, mas numa impressora que utiliza pontos de tinta para preencher cada polegada quadrada de papel, a fotografia vai sair demasiado pixelizada. Então vai ter de aumentar a resolução para criar mais detalhe na impressão. Antes disso, certifique-se que estas 3 caixas estão marcadas, sobretudo Constraint Proportions. Agrupa a alteração da largura e da altura para manter o formato inicial da fotografia, caso contrário ficará encolhida ou esticada. Marque também Resample Image para que, quando reduzir a imagem, reduza a altura e a largura dos pixels para ficar de um tamanho que caiba numa folha A4. Agora vamos mudar Height, altura, para 11 inches, que dá cerca de 7,333 de largura. Como as duas medidas estão agrupadas, a imagem não vai ficar encolhida nem esticada. As proporções são preservadas graças à opção Constraint Proportions que marcamos. Ainda antes de clicar em OK, aumente a resolução para obter mais detalhe em cada polegada quadrada. Assim, suba para 200. Veja que ao reduzirmos os valores, estas medidas aqui em cima também diminuíram. Por isso, vá a esta opção e mude para Bicubic Sharper, Best for Reduction, para reduzir a imagem e criar uma boa impressão. Se fosse aumentar o tamanho da imagem, então deveria escolher Bicubic Smoother, Best for Enlargement, mas isso cria novos detalhes para preencher uma página maior, o que significa que a imagem pode ficar tremida. Então temos uma impressão de 11 por 7. Reduzimos os pixels, mas ainda temos uma boa resolução de 200 pixels por polegada. Clique em OK para redimensionar a fotografia. Pode clicar sobre a imagem com o botão direito do rato, escolher Actual Pixels e, como pode ver, a imagem continua bastante grande. Vai dar uma impressão A4 com imenso detalhe. Pode verificar. Vá a Image, Resize, Image Size e veja que temos uma imagem com 11 por 7 polegadas e uma resolução de 200, ou seja, o programa registrou as definições que utilizamos. Agora clique em OK. Volta à fotografia, clique com o botão direito do rato e escolha Fit on Screen, mas vamos voltar à imagem original. Edit, Undo, Image Size. Clique com o botão direito do rato, Fit on Screen, vá a Image, Resize, Image Size e o programa redimensionou a imagem, que ficou bem maior. Vamos mostrar-lhe como redimensionar uma imagem e recortá-la ao mesmo tempo. Para tal, vamos usar a ferramenta Crop Tool da barra de ferramentas. Defina para uma restrição de um tamanho específico, 5 por 7 polegadas. Também queremos aumentar a resolução, por isso introduza 200 pixels por polegada. E use uma grelha da regra dos terços para ajudar na composição. Veja que a largura é inferior à altura, por isso o programa irá recortar no formato quadrado, assim. Mas o que queremos fazer é mudar para o formato paisagem para perder muito deste espaço aqui em cima e para fazer zoom sobre estas zonas mais interessantes aqui em baixo.
Assim, clique para trocar a largura e a altura. Feche a barra das ferramentas por enquanto e clique na fotografia e de seguida arraste para começar a mudar a composição. Quando largar, aparece a grelha da regra dos terços. Mantenha a barra de espaços pressionada e arraste para cima com a Hand Tool para ver a imagem. A grelha da regra dos terços tem 9 quadrados. Pode usá-los para alinhar a imagem e ficar com uma linha com a relva, outra com o lago e a terceira com as montanhas. Mas isto é demasiado simétrico, por isso dê ao assunto mais espaço para respirar, adicionando mais espaço de céu. Arrasta um pouco para cima. Cá está! Ficamos com mais céu cá em cima. Além disso, esta linha de interseção tende a atrair a atenção para esta zona da imagem, o que é bastante bom porque temos aqui o círculo da escultura que fica bem encaixada nestes 4 blocos. Muito bem, isto ajudou-nos com a composição. Clique no visto para aplicar as alterações, pressione Z para a ferramenta de zoom, clique com o botão direito do rato e escolha Fit on Screen. E cá está a nossa imagem recortada e redimensionada. Vamos só verificar as dimensões. Deve estar 7 polegadas de largura por 5 de altura, com uma boa resolução de 200 pixels por polegada, graças às definições das opções Crop. Clique em OK para fechar a janela. Já recortámos e redimensionámos a imagem para uma dimensão de impressão específica. E agora estamos prontos para a transformar numa impressão a preto e branco que realça os padrões, formas e texturas. É bom recortar a imagem primeiro porque assim vê com que áreas exatamente tem de trabalhar quando for editar os tons e cores. Não vale a pena trabalhar numa área como o céu porque vai cortá-lo. Assim, para criar a conversão para preto e branco, clique na miniatura do plano de fundo e pressione Ctrl J para criar uma cópia. Agora vá a Enhance, Convert to Black and White e pode experimentar os diferentes estilos para ver qual deles produz o melhor resultado. O Infrared Effect dá uma boa mudança de contraste para realçar algumas das texturas delicadas do plano de fundo ou para manter esta área bonita e escura. Clique em OK para aplicar. Uma boa imagem monocromática deve ter sombras escuras e altas luzes escuras, por isso clique aqui para criar uma nova camada de ajuste. Escolha Levels e cá está a janela. Agora pode remapear as sombras mais escuras para as tornar mais pretas. Arraste este ponteiro para a direita e veja que as sombras estão a ficar demasiado escuras. Se pressionar Alt e clicar, verá uma área queimada como uma mancha preta. O objetivo é a área do primeiro plano ficar completamente negra para a escultura ficar bonita e escura. Alguns por aqui. Vá até 30 e largue. Cá estão as sombras escuras. Agora, para aclarar as altas luzes, arraste o ponteiro da direita para a esquerda. Pressione Alt e arraste e verá as áreas queimadas como manchas brancas. Alguns por aqui está bom. Agora temos alguns pixels pretos e alguns brancos na imagem. É um bom contraste. Também pode escurecer ligeiramente estes meios tons deslavados. Arraste o ponteiro central para a direita até cerca de 0.92. Cá está. Clique aqui para fechar o painel. Como pode ver, se ativar e desativar aqui, ajustamos ligeiramente os tons para aumentar o contraste da imagem. Vamos terminar clareando e escurecendo a fotografia só para escurecer esta pessoa e dar-lhe o mesmo efeito de silhueta da escultura. Vamos realçar alguns dos tons delicados das montanhas do plano de fundo. Clique na primeira camada e pressione Shift Alt Ctrl E, ao mesmo tempo para produzir uma camada Stamp Visible. Isto dá-lhe a liberdade de escurecer e clarear na primeira camada, preservando a estrutura das camadas inferiores se precisar de alterar as coisas posteriormente. Clique aqui, certifique-se que tem a ferramenta Burn Tool selecionada na barra de opções. Defina Range para Shadows. A primeira coisa a fazer é escurecer as sombras da figura para ficarem equivalentes às da escultura. Use um pincel de ponta dura com um tamanho de 15 pixels. Clique e pincel sobre a figura para escurecer as suas sombras e ficar mais parecida com uma silhueta. Como estamos a usar um pincel de ponta dura, podemos conferir um contorno bem definido à figura sem entrar no plano de fundo. Algo assim. Agora aumente a ponta do pincel e se mantiver pressionado Shift e parênteses reto esquerdo, a ponta fica mais macia. Comece a pincelar a relva para escurecer as sombras da área do primeiro plano e assim criar o efeito silhueta. Como estamos a trabalhar as sombras, não deverá escurecer os pixels mais claros do lago em plano de fundo ao pincelar sobre a zona onde se encontram. Para realçar detalhes nas montanhas, escolha a ferramenta Dodged, defina Range para Highlights, reduza o pincel e pincel para realçar as altas luzes.
Então redimensionámos a imagem para uma dimensão de impressão específica e criámos uma fantástica conversão monocromática.